Olá, como estão? Bem? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar de um tema que nós vamos dividir em algumas aulas. Foi preciso dividir a fim de poder esclarecer melhor o assunto, estudar direitinho, tirar todas as dúvidas e poder fazer algumas relações importantes. Inclusive, quero fazer a relação com a arte popular que nós falamos anteriormente. Estou falando da gravura, que é uma técnica artística que ajudou, de uma certa forma, a popularizar a arte. Por isso, quero fazer a relação da gravura com a arte popular, porque ela foi um processo artístico que ajudou justamente a popularizar a arte, deixando-a mais barata, tá certo? Ainda, nós vamos estudar as diferentes formas de gravura e como são confeccionadas. Então, vamos lá. Um minutinho. Só um minuto. Aí, ok. Então, nós vamos falar da gravura. Apresento a vocês esta técnica artística na qual é possível, então, imprimir várias cópias de uma imagem a partir de uma matriz, pois ela funciona como um carimbo. Por isso que a gente estava falando de baratear arte, tá certo? Aí, a matriz tem sempre uma imagem invertida da que será vista na gravura, que é a obra em papel gerada pelo processo de gravação. E é aí tudo que eu estou dizendo. Vamos ver. Olá, isto é a matriz e esta é a gravura que foi gerada pelo processo de gravação. E aí, quando eu digo a imagem na gravura, sempre vai sair de maneira invertida, da qual ela foi gravada na matriz. Ainda, o processo de gravação ocorre depois que a matriz, o suporte, recebe camadas de tinta e entra junto com o papel em uma prensa. Isto é, uma máquina com cilindros, para que o papel pressionado sobre a matriz receba a imagem. Então, ó, eu vou ter uma matriz, o papel e eles vão entrar em uma prensa, que é isso que eu vou te mostrar aqui. Veja lá, isto é uma base de madeira e aqui um feltro. Entre estes dois vai o papel e a matriz, que vão ser prensados sob esse cilindro. E aí, a pessoa irá girar esta prensa e o papel com a matriz vão passar de um lado para o outro. Esta pressão que eles vão ganhar vai fazer com que o que estava lá na matriz, o desenho que estava na matriz, passe para o papel, gerando uma gravura. A gravura, elas são assinadas, numeradas e datadas pelo próprio artista. Por isso é que eu estava falando de serem vistas
ou da sua importância aí de serem vistas como a própria obra artística. Tá? Esse artista vai assinar essa obra, só que vai tornar mais barata. Por quê? De uma matriz é possível fazer várias cópias. Então, a gente vai pensar assim, e como que vai ser essa assinatura? Então, em geral, a numeração aparece lá no rodapé da gravura, da seguinte maneira. Veja que é assim, por exemplo, exemplar 1, cópia 1, de 100 que foram produzidas. Então, 1 de 100. Vamos mostrar melhor isso daí. Assim, olha, 1 de 50. Então, é uma cópia de edição de 50. Aí vem o título da obra, depois a assinatura e a data. Como aqui, ó, repare, 34 de 100. A cópia 34 de 100 que foram tiradas. E aqui a assinatura do artista. Existem dois tipos de gravura. Uma, que é essa aqui que eu estou te dizendo, te mostrando agora. Veja que ela está com a linha que recebeu tinta. É a gravura em horizonte. O sulco que o artista fez é que vai receber a tinta e vai aparecer em positivo. Opa! E vai aparecer em positivo no trabalho final. Outra é esta aqui, tá? Que é a gravura em relevo, que é quando o alto relevo é que recebeu a tinta e o sulco ele aparece sem a presença de tinta, aparece em negativo. Você repara aqui, olha, veja que aqui está com a tinta e o sulco ficou sem tinta. Então, é a gravura em relevo. Então, eu tenho a gravura em horizonte e a gravura em relevo. Ainda, vou ter os tipos de matriz diferentes. Esses tipos de matriz é que vão gerar, com relação à gravura, nomes diferentes para a gravura. Eu vou ter, primeiro, a mais conhecida, que é a xilogravura, ou a gravura em madeira. Depois, a gravura em metal, que não é a tão conhecida, mas é lá aquela gravura em horizonte, onde o sulco recebe a tinta, que é a gravura feita em placas de cobre, zinco, alumínio ou latão, por isso gravura em metal. A litogravura ou a litografia, que é a gravura a partir de placas de pedra, onde essa lito quer dizer, ou essa palavrinha aqui, esse termo lito quer dizer pedra. A serigrafia, que parte de telas de poliéster, que é aquela que a gente vê muitas vezes em tecido. Depois, a linoleogravura, que é a gravura feita a partir de placas de borracha, que essas placas de borracha é que recebem o nome de linóleo. Mas, então, das gravuras, em primeiro lugar, nós vamos discutir e conversar hoje a respeito da xilogravura, a gravura em madeira, que é a mais popular, a mais conhecida. A gravura, ela é feita, lembra que eu falava dos dois tipos de gravura, ou em horizonte ou em relevo. Ela é trabalhada em relevo. E o relevo é feito com este
material que eu estou te mostrando aqui, que são as goivas. Então, vamos falar da xilogravura. Falo primeiro dela por quê? Por isto daqui. A xilogravura, ela é de provável origem chinesa, sendo conhecida desde o século VI. Portanto, ela é a técnica mais antiga de produzir gravuras e os seus princípios os mais simples, por isso a mais difundida. No Ocidente, também já durante a Idade Média, a gravura já era conhecida. Porém, quando no século XIX chega na Europa as gravuras japonesas coloridas, elas revolucionaram a xilogravura ocidental nessa difusão de cores diferentes e tiveram assim uma grande influência sobre as demais artes, demais formas artísticas, inclusive pintura. Essa aqui é uma das gravuras orientais que eu estou comentando com vocês. Agora, vamos falar um pouquinho que processo é esse, como que é feita uma xilogravura. Então, vamos pensar assim, é uma placa de madeira, tá? Da qual, tá? Essa superfície aí, o artista vai retirar, com o auxílio de ferramentas de corte e entalhe, as goivas, as partes que ele não quer que recebam a tinta, tá certo? Aí, ele vai aplicar tinta na superfície, vai vir com o papel e vai lá para a prensa, gerando a gravura. Aí, estas que eu estou te mostrando aqui é que são as goivas com as quais o artista vai fazer o entalhe. Repara aqui, ó, a madeira, ela foi desenhada, aqui está desenhada primeiramente com lápis, não é isto? E aí, aqui ele já está. Repara que aqui é um próprio estilete, a gente vai ver que eu falei há pouco das goivas, então ele tem até as goivas ali com ele, mas aqui ele está com um estilete trabalhando, né? Fazendo todo o relevo das formas, onde as que estão em relevo vão receber tinta e a que está rebaixada, não recebe a tinta. Aí, uma vez que ele terminou o desenho lá na matriz, aquilo que está na superfície recebe a tinta com um rolo de borracha, tá? E aquilo que foi entalhado não vai receber a tinta. Então, ele passa a tinta e aí vai para o papel, tá certo? Aí ele vai pôr o papel sobre essa placa, vai levar na prensa e vai sair com o desenho lá no papel. Aí que eu falo para vocês do processo de gravura ter barateado. Por quê? A partir de uma matriz, ele pode fazer quantas cópias este artista quiser e terão o valor de uma obra artística original. Ele só vai ter que datar e colocar aquela referência numérica que a gente estava falando há pouco. E uma coisa é interessantíssima na gravura, que esse artista vai ter que ter um trabalho muito bacana, porque a gravura sempre sai no papel, ao contrário daquilo que ele fez lá na matriz. Veja que até mesmo o nome do artista, o nome da obra, ele teve que pensar direitinho
para escrever e colocar ao contrário, para sair de forma correta no papel. Tá? Reparem no desenho, como ele sai de forma invertida. Existem aí duas maneiras da xilogravura se apresentar, que é como esse artista trabalha na madeira. Ou a xilogravura de fio, ou a de topo. Aí depende do que o artista achar mais interessante. Ou ele usa a madeira cortada na vertical, que é essa xilogravura de fio, ou ele usa a madeira cortada na horizontal, que é essa xilogravura de topo. Aí, o que eu quero mostrar aqui agora é a xilogravura e a relação dela com a arte popular brasileira. Como que a gente vê a xilogravura sendo introduzida na nossa arte popular? Tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai logo lembrar, e é o que vai vir, é o quê? Xilogravura e literatura de cordel. Uma está junto com a outra, não tem quase como separar de início a literatura de cordel da xilogravura. Então, quase que vou chamar daqui a pouco de xilogravura de cordel, porque elas vêm quase que ao mesmo tempo. Então, é assim, vamos primeiro só definir literatura de cordel. Lembra que a literatura de cordel é uma tradição que chegou ao Brasil por meio dos portugueses, no final do século XVIII. Um tipo de literatura que até começa oralmente para disseminar notícias para aqueles que não tinham acesso, mas aí a xilogravura acabou ajudando a propagar essa literatura de cordel. Tá? Ela veio junto porque na produção em série a xilogravura ajudou a baratear e a propagar esse tipo de literatura. Literatura de cordel, justamente pelo nome, como ela era exposta para ser vendida. Tá? E dá uma olhadinha nesse barbante que eu estou te mostrando e esse monte de pregador. É isso que deu o nome à literatura de cordel. Então, a expressão ficou sendo conhecida devido à forma de como os escritos eram expostos para o público. Eles ficavam pendurados em cordas, barbantes ou cordel, como um varal de roupas. E o público ia lá escolher qual livrinho ele iria querer. Uma noite de lua de mel ou o periquito da Chiquinha e a rolinha do Jacinto? Qual será que ele ia comprar? Nos anos 30 e 40 foi assim o auge da literatura em cordel. E um processo que deu início à xilogravura de cordel. E aí a coisa foi disseminando. Então, uma técnica começou a ser empregada de fato quando a necessidade de colocar a literatura cantada em papel e propagar quanto mais melhor essa literatura. Então, aí, a xilogravura é que ela foi vindo. Cada capa desta aqui é uma xilogravura diferente, feita naquela forma que a gente comentou, lá na placa de madeira. Apesar de ter mudado, tá? A xilogravura nordestina, ela ainda mantém as raízes fortes do sertão e replica ainda as suas histórias como vinham sendo colocadas até a atualidade. Porém, na atualidade, a gente vai ver que a xilogravura, ela acabou indo para outros campos dos quais a gente nem imagina que, assim, vamos lá, a atualidade acabou dando possibilidade dessa difusão
da xilogravura para outros campos. Um deles, por exemplo, é aqui, ó. Veja que é um adesivo de parede que essa loja de decoração acabou colocando. Tá? Aqui, ó, ela foi produzida por uma xilogravura e virou um adesivo de parede. Tá? É a xilogravura entrando para a decoração. Então, é assim, o que eu quero te dizer? Que os traços marcantes da xilogravura de cordel hoje podem ser encontrados em peças de decoração, em azulejos, em quadros emoldurados, em objetos artísticos, em acervos de arte. Então, eles vão ser difundidos até de uma maneira maior ainda do que foi na literatura de cordel. Hoje ela aparece não só na literatura de cordel, mas ela entra em outras áreas. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó, é um quadro decorativo feito a partir da literatura de cordel ou da xilogravura de cordel. Aqui é uma xilogravura. Ou ainda, como uma tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel em xilogravura, ela foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Por quê? O país onde mais a gente tem a xilogravura difundida e juntamente com a literatura é no Brasil. Por isso aí, um patrimônio cultural e material nosso, brasileiro. Essa xilogravura juntamente com a literatura de cordel. E aqui, ó, reparem que são chinelos com a xilogravura, tá? Reparem um pouquinho aí, e eu tô falando aqui de um artista chamado J. Borges, tá certo? E aí é que eu vou entrar um pouquinho mais adentro em xilogravura e arte popular, chegando aos artistas populares brasileiros que fazem uso da xilogravura. E aí eu vou fazer o seguinte. Então, aí que eu digo a vocês que é um tema, a gravura, que foi preciso dividi-lo em mais de uma aula para que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais. Então, nesse aqui a gente tratou um pouquinho do que é a gravura, tá certo? Em específico, a xilogravura. E na próxima, a gente entra um pouquinho com a xilogravura na arte popular brasileira. Tá ok? Meus queridos, deixo a vocês um grande abraço, um beijão e até a próxima. Até!